Olá, alunos do 7º ano A. Aqui é a professora Daniele de Língua Portuguesa. Esse é o nosso primeiro contato com videoaula e nós teremos outros momentos até podermos retornar para a nossa escola. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu deixei um recadinho para vocês no site, no aplicativo, para vocês não deixarem de ler, de assistir bons filmes, né? Entrem em contato com as informações do que está acontecendo no Brasil e do mundo, tá? Não fiquem parados ou só no computador ou só no celular, tá bom? Aí nesse primeiro momento, a gente vai começar esse bate-papo nosso, né? Que vamos ter algumas videoaulas aí pra gente poder fazer. Lembrar para vocês que nós temos o site, o aplicativo da escola, no qual vocês podem mandar mensagens pra gente, algumas dúvidas. Já foi uma bateria de exercícios de língua portuguesa e eu vou dar uma explanada aqui sobre o que era para fazer, né? Eu acredito que alguns alunos já devem ter feito, estão fazendo. Eram 3 exercícios que foram mandados para vocês num primeiro momento. O primeiro era de pegar uma reportagem e através dessa reportagem vocês iriam trabalhar 2 coisas. Tanto a interpretação de texto quanto a produção de texto. Vocês iam pegar a reportagem sobre o coronavírus, a Covid-19, e vocês iam criar um questionário, um pequeno questionário. Lembrando que como alunos de 7º ano, vocês formularem umas perguntas melhores, né? Como, por exemplo, de acordo com o gráfico, analisamos, ou a partir da fala da pessoa tal, podemos, né? Perguntas e respostas sobre aquilo. Depois nós vamos fazer uma síntese, e entra aí a produção de texto. O que vocês entenderam daquela reportagem, né? E a segunda foi sobre o livro Compromisso com o Bem, que eu pedi para vocês. Quem ainda não leu, para ler, e quem já leu, relê. Mas aí vocês vão fazendo por parte, por cada capítulo. Lê o capítulo, coloca lá o título e o que vocês entenderam. Quando nós retornarmos, além de recolher esse material, nós vamos fazer um novo debate em sala de aula, porque esse tema, compromisso com o bem, é um tema propício para essa situação em que nós vivemos, né? Agora nós temos que observar as pessoas, sermos compromissados com o próximo, né? Compromissados com o bem de um próximo, que pode ser perto ou longe da gente, né? E o terceiro, eu pedi para que vocês pudessem recortar palavras relacionadas com as classes gramaticais que nós revisamos desde o início do ano, né? Aí vão utilizar de livros, de revistas, livros antigos, claro, né? Jornais, e aí vocês vão pegar das classes gramaticais que eu pedi, tipo substantivo, e vão recortar essas palavras. Essas 3 atividades, elas vão ser recolhidas quando retornarmos. Essas 3 não precisam nada ser impresso. As possíveis atividades que precisam ser impressas, já foi falado pela direção da escola, né, em outros vídeos, em outras situações. Caso não tenha acesso à impressão, que você possa pegar um material antigo, um caderno antigo, folhas, papel almaço, papel chamex, o que for, e façam lá a atividade tal de língua portuguesa, coloque a resposta para quando retornarmos a gente poder estar trabalhando e fazendo essa correção de vocês, tá? Então nós temos um site, qualquer dúvida vocês podem ir lá procurar, professora Daniele, manda mensagem para mim que a gente responde. Só que eu vou deixar aqui para vocês também o meu e-mail, tá? Então anota aí, dlaesilva@gmail.com. Repetindo, dlaesilva@gmail.com. Então vocês entram, colocam lá o assunto e se identifiquem para eu poder abrir o e-mail com mais segurança, tá bom? Bom, eu não tenho meu livro de literatura aqui, professora, eu deixei no armário e tal, o que eu posso fazer? Vamos procurar o livro online, eu tenho certeza que vai achar, entendeu? Pra gente poder ler, pra gente poder reler esse livro nosso de literatura, né? Nas últimas aulas, a penúltima aula que nós tivemos aquele debate, aquelas apresentações em sala de aula, tá? E aí, nós vamos falar com um primeiro momento, nessa primeira videoaula, nós vamos retomar alguns assuntos que a gente andou vendo desde o início do ano, que nós vimos sobre classes gramaticais. Nós vimos algumas classes gramaticais e nós começamos a ver o verbo. Lembrando que essa matéria é matéria de 6º ano. E no início do ano de um 7º ano, a gente faz essa revisão. O primeiro que nós vimos é no substantivo, né? Vamos retomar aí
que nós vimos? Que o substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, pessoas, lugares, né? E que existem as suas classificações: substantivo simples e composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo, composto, né? O comum e o próprio, né? Tudo isso foi passado numa revisão do caderno. Mas, poxa, eu não tenho, meu caderno está também lá na escola. Tenho acesso à internet, eu sei que vocês têm aí. Pega o material que vocês já têm, esse material que vocês vão utilizar, façam de novo um resumo da matéria. O que é o substantivo, quais são, coloquem exemplos, né? Porque a gente fez exercícios também baseados nisso. E aí nós vimos o seguinte, que o substantivo é aquela classe gramatical importantérrima, porque nós temos outras classes gramaticais que estão presas ao substantivo, né? Eu lembro que eu coloquei lá no quadro substantivo, e aí tá ligado a ele o adjetivo, o numeral, o pronome, né? Todas essas outras classes, elas existem porque elas estão presas ao substantivo. E aí nós vimos o adjetivo ou locução adjetiva, que é a mesma coisa. O que diferencia uma coisa da outra é a quantidade de palavras. O adjetivo e a locução adjetiva, ele serve para quê? Caracterizar e dar qualidade ao substantivo, né? A locução adjetiva são aquelas que têm duas ou mais palavrinhas. Exemplo, quando eu falo amor materno, amor de mãe, materno e de mãe, é a mesma coisa, tem a mesma função, eles têm função de dar o quê? Uma característica, qualidade ao substantivo amor. Só que materno tem uma palavra, ele é um adjetivo. Ele de mãe tem duas ou mais, ele é uma locução adjetiva, né? Então, lembrando disso aí. Depois nós vimos o artigo, né? Que serve para determinar ou não substantivo. Que existem os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Lembra com o exemplo que eu fiz, que eu falei, a coordenadora precisa falar com o aluno. Quando ela usa o artigo definido, é porque ela tem o aluno específico para aquilo. Agora, ele precisa falar com um aluno da sala, pode ser qualquer um, tá? Então, nós vimos essa também diferença. Vimos numeral, que existe o numeral cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, né? E vimos a grande diferença entre numeral e algarismo. Lembrando aí a diferença entre os dois. O numeral é todo aquele que é escrito, ele é por extenso. E já o algarismo são os números em si, os romanos, os arábicos, né? Igual o número 1, o número 20, em forma de número mesmo. Então, nós vimos essa diferença quando nós revisamos numeral. Depois nós vimos os pronomes, e aí nós revisamos os que nós tínhamos visto no sexto ano e acrescentamos mais alguns. Vimos os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, do caso reto, do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo e assim vai. Vimos os pronomes possessivos, meu, seu, nosso. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, né? Este, essa, né? Vimos também os indefinidos, né? Alguém pegou minha caneta. Quem é esse alguém? Nós não sabemos, né, identificar quem é. Nós temos os interrogativos, né? Quem é você? Qual o seu nome? Lembrando que existem as frases interrogativas diretas e as indiretas. Lembram do exemplo? Qual é o seu nome? Ele é direto. Eu quero saber qual é o seu nome. É uma frase interrogativa indireta, né? Tudo isso nós vimos, nós revisamos e fizemos exercícios. E aí nós vimos também o pronome relativo, que é aquele que serve para retomar algum termo, né? O cujo, né? Qual, e aí vai. Nós vimos isso. E aí na última aula, exatamente na última aula, nós começamos a ver verbo, né? Nós vimos que essas outras classes gramaticais, o substantivo e preso a ele, artigo, numeral, pronome e adjetivo, nós temos um outro que tem uma importância muito grande,
e que as próximas aulas nossas aqui, nós vamos estar revisando sobre ele, que é uma matéria extensa. Nós vamos revisar sobre verbo. E aí nós começamos vendo o seguinte, como, né, era uma aula pequena, nós vimos o que era verbo. E o que é verbo? Verbo é aquela classe gramatical que serve para indicar 3 coisas que nós vimos aí. Indicar ação, estado e fenômeno da natureza, né? A ação, como a gente pode ter, por exemplo, Joãozinho rabiscou a mesa. Então, nós temos aí uma ação feita pelo sujeito, no caso aí o Joãozinho, né? O estado é sempre mais os verbos ser, estar, parecer, né? Andar, ela estava nervosa, né? E os fenômenos da natureza são aqueles que a gente não tem controle. O próprio nome diz, a natureza, o meio ambiente é que tem aquele controle. Chover, nevar, chuviscar, florescer, né? Então, por exemplo, a árvore floresceu. Então, é uma ação da natureza. Então, esse verbo florescer, ele indica um fenômeno da natureza. Então, aí nós vimos até essa parte sobre verbo. Então, numa próxima aula, nós vamos ver mais algumas partes, alguma continuidade do nosso, da nossa matéria de verbo. Então, no primeiro momento é isso. Lembrando o meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo, é o dlaesilva@gmail.com. Mas vocês têm o aplicativo e o site da escola. Até a próxima. Tchauzinho.